Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública destinada a debater assuntos de interesse da categoria pedagogo, orientador educacional da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, proposta pela excelentíssima senhora deputada Celina Leão. Neste momento, toma posição à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, a senhora presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Celina Leão. Eu queria primeiro aqui enaltecer aqui a pessoa da professora orientadora educacional Gláucia, porque a gente acredita que uma pessoa não pode mudar o mundo, né? Tem muita gente que fala, mas uma andorinha só não faz verão. E eu não acho isso. Eu aqui na Câmara Legislativa, muitas lutas nossas, a gente passa sozinha e a gente consegue muitas vitórias. E aí, Gláucia, eu queria te parabenizar, porque a Gláucia teve uma conversa comigo, e dessa conversa, né, dessa vontade de mudança, dessa vontade de valorização profissional, surgiu a possibilidade dessa audiência pública. Mas não só isso. Durante a audiência nós vamos estar falando sobre a possibilidade de algumas legislações que nós já fizemos aí nesse tempo, né, entre a nossa primeira conversa e essa audiência pública, para que alguma dos questionamentos de vocês, dos pedidos de vocês, se tornassem realmente legislações. Então, nós vamos estar falando isso também para vocês aí no decorrer da audiência pública. A dinâmica da audiência, todos que estiverem presentes terão direito à fala, inclusive o pessoal que está no auditório em cima, se quiser se inscrever, são 3 minutos aqui regimental para falar. E eu acho que é muito importante, até para nós que somos legisladores, entender a importância do orientador educacional. Eu confesso para vocês que, desde quando eu me tornei parlamentar, essa luta da educação tem sido uma luta constante nossa. Né? Desde o começo, e a Gláucia nos acompanhou nessa luta, quando queriam tirar os diretores já nomeados, né, para uma transição, os diretores eleitos, nós não deixamos, e brigamos muito aqui, brigamos pela falta, às vezes, de diálogo na questão da implementação dos ciclos, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser debatido com a comunidade escolar. Mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo essa importante profissão que faz parte do magistério, que é o orientador educacional. E aí, Gláucia, eu quero te parabenizar por essa busca presente e por essa conscientização do parlamento, porque a gente só tem dimensão da importância dessa profissão de vocês quando a gente mergulha de cabeça, como eu mergulhei, para entender, para a gente poder fazer essa audiência pública. A importância de ter um espaço físico para um atendimento, a importância de ter uma isonomia junto com o magistério, com os professores, né? Essa real isonomia, não uma isonomia somente de salário, mas uma isonomia real mesmo, de valorização profissional, que eu acho que é isso que vocês buscam essa manhã. E a legislação, uma legislação mais adequada para que vocês possam realmente executar o que vocês foram, né, treinados, capacitados para isso. E a gente vai falar sobre isso. A Gláucia nos coloca, Celina, a gente não pode ter uma escola, nenhuma escola no Distrito Federal sem um orientador educacional. Hoje é só acima de 100, né, alunos que têm esse privilégio de ter um orientador educacional. E a gente quer mudar essa realidade, inclusive numa proposta que eu vou estar mostrando aqui para vocês, da lei orgânica, que a gente já faz a mudança nessa manhã, esse pelo já vai começar a tramitar na casa. Então, eu quero colocar para vocês que essa audiência pública, a gente não quer que ela seja só um momento de discussão. A gente quer que ela seja um momento de discussão, sim, mas um momento de avanço, porque teve uma grande guerreira, que é a Gláucia, que nos procurou e que a gente, sensibilizadas aí com a luta de vocês, né, com a questão de vocês, a gente tomou essa bandeira como nossa também. Então, sejam muito, muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Eu quero agradecer aqui também a presença do Francisco Raimundo Alves, que aqui representando o Simpro. Eu tive conversando com o Washington, a gente é muito amigo, a gente fala muito pelo Twitter, viu, Francisco? A gente está sempre conversando, eu e o professor Washington. Ele foi muito delicado quando descobriu da nossa audiência, divulgou no site dele, pessoal, que ele tem um site, né, divulgou, convidou, e hoje chama aí, se faz representar aqui o sindicato de vocês. Então, também quero agradecer aqui a presença. E nós vamos franquear as palavras aqui para vocês, porque nós já temos até 3 inscritos, já antes de abrir a audiência, nós já tínhamos 3 orientadores que estavam inscritos. Obrigada, bom dia a todos e a todas, né, que estão aqui. Eu sou Edilena, sou orientadora do Guará.
Estou na escola classe 6, né, Pesquisa Regional do Guará, trabalhando na escola classe 6, nessa escola há 13 anos, e eu gostaria aqui de colocar a angústia em relação ao espaço físico que nós, orientadores educacionais, muitas vezes enfrentamos na escola, né? E antes de colocar essa angústia, eu gostaria de dividir com vocês, eu gostaria de explicar, principalmente para a mesa, né, para as pessoas que estão na mesa, que não conhecem a fundo o nosso trabalho, que nós não trabalhamos somente com a elaboração de projetos na escola. O nosso trabalho de orientação, ele vai bem além disso. Nós trabalhamos com emoções, nós trabalhamos com sentimento, nós trabalhamos com afetividade de alunos e de pais, e nós criamos laços de confiança entre aluno e pai. E esses laços de confiança levam o profissional a ter um sigilo nas suas informações, principalmente quando ele está com o pai, principalmente quando ele está com o aluno, que ele precisa de ter um ambiente realmente em que essas pessoas se sintam seguras e confiantes para poder falar, para poder desabafar, colocar os seus conflitos, as suas angústias, o seu medo, aquilo que está realmente impedindo o crescimento do aluno dentro do ambiente escolar. Né? Então, a minha angústia, eu gostaria de pedir até licença a vocês, para que eu pudesse colocar aqui neste momento a realidade que eu estou vivendo hoje na escola classe 6 do Guará. Tá? Eu sei que qualquer um orientador poderia estar aqui agora, neste momento, também relatando a sua angústia, porque muitos passam ou já passaram por dificuldades na escola em relação ao espaço físico, seja com o pai, seja com o professor, ou em relação a alguma outra dificuldade que ele já enfrentou na escola. Tá? Se ele não está enfrentando agora, em algum momento, ele deve ter sentido alguma dificuldade em trabalhar na escola. Tá? Mas, neste momento, que eu estou passando lá, realmente, eu digo até que é um drama, e realmente é, porque eu considero esse ano de 2013 um ano improdutivo na escola classe 6, né, por situações alheias à minha vontade, porque, simplesmente, eu tenho um espaço, estou há 13 anos nessa escola, e ocupo o espaço da orientação educacional, um espaço que foi determinado pela planta da escola, né, um espaço que é identificado e que é a metragem dessa sala de 46 metros. Então, todas essas informações constam na planta da escola. Né? Então, eu cheguei na escola, fui atrás do espaço físico, quero saber onde fica o SOI, onde eu vou trabalhar. Cheguei, me identifiquei, estou lá, e sempre funcionou muito bem o trabalho. Só que a direção da escola resolveu, né, construir uma outra sala dentro da sala da orientação educacional. Tá? É uma sala de madeira, né, uma espécie de madeirite compensado, que ela construiu dentro da sala da orientação educacional. Tá? Então, lá está o retrato, né, o retrato do desrespeito com o profissional, né, sobretudo com o aluno, que é o maior interessado. Lá está o retrato do retrocesso no trabalho da educação educacional, porque comprometeu toda a minha dinâmica de trabalho. Eu não tenho mais sigilo na sala, comprometeu a iluminação da sala, comprometeu a ventilação da sala, o espaço. A minha escola é uma escola inclusiva. Eu tenho alunos cadeirantes, eu tenho alunos que usam andador, eu tenho alunos que usam prótese, então eles precisam de ter um ambiente livre para que eles possam se movimentar com segurança nesses ambientes. Então, com a construção dessa sala, dentro da sala da orientação, inviabilizou a locomoção dessas crianças. Né? Agora, pasmem vocês, isso acontecer dentro de uma escola inclusiva. Né? Então, diante disso, eu procurei, antes dessa construção dessa sala, eu conversei com a direção, conversei com a regional, mas eu não tive sucesso na minha fala. Eles, mesmo assim, resolveram construir esse outro espaço dentro da orientação educacional. Então, o que eu fiz? Eu procurei a Secretaria de Educação, levei a situação até lá, né, e pedi que fosse feita uma avaliação técnica. Né, porque até mesmo a escola, para ter feito isso, eu estou até com um documento aqui, ela teria que ter pedido autorização, né, do setor de que altera os ambientes da escola. Tem um documento da própria secretaria aqui. Né? Então, a escola, em nenhum momento, ela chamou alguém para verificar realmente se era viável ou não fazer esse espaço. Né? A escola ela foi arbitrária, né? Ela ignorou a planta da escola, que diz que a metragem que o aluno tem que utilizar é 46 metros. Eu não estou mais utilizando os 46 metros, porque a sala foi reduzida e o espaço do aluno foi reduzido, e teve uma limitação na sala, e aquilo se tornou até agressivo para o aluno, que, quando ele chega na sala, ele já não conhece mais a sala, uma sala que sempre foi referência para ele naquela escola, está totalmente descaracterizada.
Procurei a secretaria no dia 23 de setembro, esperando uma resposta. Eles falaram que mandariam alguém lá, e até hoje não mandaram. Diante disso, o que eu fiz? Fui até o CREA, porque até então, vocês imaginem que eu atendia um número de 25, 26 alunos na sala, eu tive que reduzir para 10 alunos de atendimento coletivo nesse espaço, porque o espaço foi simplesmente dividido de forma arbitrária. Procurei o CREA, passei a situação e eles me perguntaram, Edilena, qual foi o engenheiro que acompanhou a alteração dessa sala, desse espaço? Eu falei, não houve engenheiro nenhum que acompanhasse. Então, ele disse, então, você vai formalizar essa denúncia e nós vamos até a escola, e a escola ela vai ter que pagar uma multa porque ela descumpriu o que diz, realmente, o que determina o Conselho Regional de Engenharia e a própria Secretaria de Educação. Só que eu não formalizei essa denúncia, por quê? Porque nós estávamos na iminência dessa audiência pública, e aqui estaria presente pessoas da secretaria que poderiam resolver esse problema sem chegar a este ponto. Então, preferi aguardar chegar esse momento para fazer essa colocação aqui. Então, gostaria até de perguntar, ainda não chegou ninguém, eu gostaria, porque até agora o problema não foi resolvido, eu estou trabalhando de forma precária na escola, o meu trabalho ele foi totalmente comprometido, o ventilador que tinha na sala foi retirado, a sala é uma sala quente, ficou um ambiente totalmente inviável, tem o cheiro da madeira, que a madeira exala um cheiro, que se tornou insalubre a sala. Então, hoje, eu vivo esse drama na escola. E, até agora, ninguém conseguiu resolver esse problema. Então, eu quero deixar claro o quê? Que é totalmente inviável o orientador trabalhar no espaço físico com outro profissional. O orientador educacional ele tem que ter o seu espaço com o aluno. Porque o SOI, quando o SOI foi criado para quê? Para que o orientador trabalhasse lá com o aluno e fizesse o seu atendimento. Porque se um pai chega nesse ambiente e percebe que existe ali outras pessoas, o pai não vai falar. O aluno ele não vai falar. Então, por 2 vezes, eu já saí da escola às 7 horas da noite. Por quê? Porque eu esperei a pessoa ir embora às 18 horas para que eu pudesse atender o pai. Então, por 2 vezes, eu saí da escola às 19 horas, porque realmente não tinha como eu trabalhar com outra pessoa lá dentro. Então, esse drama que eu vivo, eu tenho certeza que outras pessoas vivem. Essa questão de espaço físico é um problema sério nas escolas. Existem escolas que têm o espaço físico determinado na planta, como eu disse, mas, quando chegam na escola, esse espaço ou virou mecanografia, ou virou depósito, ou virou outra coisa, menos a sala da orientação educacional. Porque aí o orientador vai ter que ficar no corredor, vai ter que se adaptar a uma sala, e ele vai perder o espaço que já existe para ele naquele ambiente. Então, essa alteração que eu gostaria que fosse feita na lei orgânica, ela que se colocasse realmente que o orientador, é inviável o trabalho do orientador com outro profissional no mesmo ambiente. A sala do orientador ele foi feita para ser utilizado pelo orientador educacional. Então, eu pretendo fazer um relatório do meu trabalho esse ano, que foi totalmente comprometido, fazer esse relatório, encaminhar aqui para a Câmara, encaminhar uma cópia para a gerência de orientação e para a secretaria, porque, simplesmente, este ano eu não tive condições de trabalhar na escola. Isso, os alunos se queixaram, os alunos reclamaram, eu falei, a Gláucia me acompanhou em alguns momentos desse, entendeu? E, mesmo assim, nós não fomos ouvidos. Então, a questão do desrespeito com o orientador está uma coisa muito séria. No Guará, nós temos orientadores hoje que estão em cima de uma cama em depressão. Em depressão por quê? Porque nós estamos virando reféns de pessoas despreparadas. Existem, infelizmente, direções que não estão tendo a sensibilidade, que não estão sabendo lidar com o orientador, e, no Guará, essa realidade está, assim, uma coisa muito visível. Nós temos orientadores que estão doentes, nós temos orientadores que estão sem condições de trabalhar, porque está vivendo num ambiente muito desagradável na escola. E, como nós somos poucos orientadores dentro de uma escola, a carga que nós recebemos de responsabilidade é muito grande. A nossa carga de responsabilidade dentro de uma escola, ela é grande. Nós somos profissionais que a todo momento nós temos que estar preparados para lidar com questões de vulnerabilidade. Então, nós lidamos com a questão de drogas, de pedofilia, de estupro, de violência doméstica. A todo momento, nós temos que estar preparados para lidar com essa situação, porque a qualquer hora acontece uma situação dessa. Então, a minha angústia nesse momento, realmente,
Muito obrigada. Então, a minha angústia, esse meu desabafo, como eu disse, qualquer pessoa poderia estar aqui, eu tenho certeza que vocês também têm uma história para contar. Só que nós somos uma categoria que hoje estamos de preto, porque nós queremos mudança. Nós estamos realmente indignados com o tratamento que o orientador vem tendo dentro da Secretaria de Educação. Nós exigimos um pouco mais de respeito com essa categoria que luta, uma categoria que se esforça, uma categoria que está o tempo todo buscando realmente se desenvolver, ampliar, realmente buscar outra maneira de você ampliar o seu trabalho. Então, no lugar de você ampliar, você restringe com a construção de uma sala dentro da sala da orientação. E isso é o retrato do desrespeito. Sabe? Então, como eu disse, não é só a mim que agride principalmente ao aluno. Sabe? Então, essa questão é uma questão séria, que eu acho que nós temos realmente que ver com outro olhar. O orientador tem que ser mais respeitado, ele tem que ser valorizado. Todo mundo fala que valoriza, mas na hora de valorizar, de demonstrar, não demonstram essa valorização. E nós hoje estamos aqui para isso, porque nós estamos dispostos a mudar e a lutar pelos nossos direitos. Tá bom? Nós não podemos deixar que as pessoas façam do orientador o que querem. O orientador, ele merece respeito, ele é um profissional qualificado para estar nessa função que nós estamos. Tá bom? Obrigada, eu já vou concluir. Obrigada por vocês terem me ouvido, tá? Como eu falei, eu sei que a angústia é muito grande de cada um de vocês, mas esse é o meu desabafo. Eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui, como a deputada falou, nós vamos sair daqui hoje dessa audiência com encaminhamentos certos de mudança mesmo, porque é para isso que a gente está aqui. A gente quer a mudança e a gente quer resultados também. Tá? Obrigada. Bom, bom dia a todos e a todas. Bem, eu atualmente ocupo a coordenação dos orientadores educacionais da Regional de Ensino do Gama. Lá nós somos 63 orientadores educacionais, lotados, né, em todas as modalidades de ensino, que vão desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Nós temos 49 unidades escolares no Gama. Entretanto, atualmente nós temos 27 carências reais, né, advindas da publicação da portaria número 32 de fevereiro de 2013, a qual trata da modulação, né, do profissional pedagogo orientador educacional e, né, estipula os critérios de distribuição desses profissionais nas unidades escolares, dentre eles o número de alunos matriculados. Ressaltando, né, também que atualmente o número total de carências existentes na rede é de aproximadamente 500 profissionais de orientação educacional. Isso advindos da publicação dessa portaria, né, do qual decorre a necessidade, né, imediata da publicação do edital e da abertura de concurso público. Bom, os reflexos desse panorama na nossa realidade local, eles são evidenciados pela ausência atual, né, do profissional de orientador educacional em 5 unidades escolares. Algumas dessas, né, inclusive, estando localizadas em áreas de alto índice de vulnerabilidade social. Eu posso citar aqui, por exemplo, o caso das escolas, né, que estão situadas em zonas rurais ou áreas do campo, né, que ficam situadas ali nas proximidades do entorno da cidade do Gama. Outras necessidades, né, que são decorrentes das limitações colocadas pela atual portaria, elas refletem significativamente no atendimento das demandas existentes, como, por exemplo, o caso das escolas de natureza especial. Eu cito aqui, por exemplo, o caso dos centros de línguas, por exemplo, no caso do Gama, que atende aproximadamente 5.000 alunos, e conta com a presença de apenas um orientador educacional. É importante ressaltar ainda, né, que os centros de educação especial, né, pela peculiaridade do trabalho que é desenvolvido, ainda tem limitado, também por força de portaria, a presença de apenas um orientador educacional. Então, essas e outras limitações, né, evidenciam aí a necessidade de se rever alguns pontos, alguns critérios da atual portaria, partindo, né, da premissa de que tais mudanças elas estão condicionadas, sobretudo, à abertura imediata do concurso público para a área. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, deputada, por essa oportunidade.
O que eu tenho para falar aqui em nome do grupo também, em relação à portaria, ratificando as palavras do Paulo. Essa portaria é uma portaria muito importante para nós, porque ela surgiu numa luta de base, né? Ela não veio de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, para ela realmente atender os anseios da nossa categoria, é uma categoria muito importante na escola, acho que não é pela quantidade, mas pela qualidade do nosso trabalho. Lembrando que nós não trabalhamos sozinhos, né? Tem alguns homens, nós trabalhamos em equipe. Então, quando se propõe um número tão reduzido de profissionais de orientação educacional na escola, pensa-se só no número de aluno e que nós, né, daríamos conta de todo o trabalho, de todo o recado. Mas não é isso que acontece. Então, o adoecimento, né, da categoria já foi citado aqui pela colega. Então, o que nós buscamos aqui é a abertura de mais vagas nas escolas, não só considerando o número, né, de alunos, mas que cada escola tem um orientador educacional. E outra coisa que eu gostaria de destacar é realçar que nós fazemos um trabalho preventivo. Quando se prioriza a questão da violência, não que essas escolas não tenham que ter orientador, quando vão fazer a lotação, priorizam a questão de escolas que em situação de vulnerabilidade, violências, né, nos colocam lá como os mediadores de conflito. Essa também é a nossa função, mas não é a única. Nós desenvolvemos um trabalho preventivo. Então, da educação infantil, né, ao ensino médio, é necessário que se tenha um orientador educacional. E é claro que a prevenção é o melhor caminho. Então, se nós temos um orientador atuando na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, consequentemente, eu acredito, né, em um trabalho de equipe, nós vamos minimizar essa questão da violência. Então, eu gostaria de destacar ainda o que o colega já falou a respeito das escolas, né, que são consideradas de natureza especial. Aqui em Brasília, o CIL tem 7.500 alunos. Existiam 3 profissionais atuando, divididos nos 3 turnos, foram tirados de lá, por força de lei, com o trabalho iniciado. Da mesma forma, na escola de música, também com um número expressivo de alunos, na escola Parque. Então, meus colegas, eu acredito que esses critérios, mesmo que estejam lá previstos em lei, eles deverão ser revistos. E esse é o nosso desejo aqui, né, diante de todos que estão presentes, da deputada que nos deu essa oportunidade, da colega Gláucia, que batalhou também, o Simpro, e toda a categoria aqui reunida. Que a lei se cumpra e que ela se estenda ainda. Tá? Muito obrigada. Aquela representação em cima do Ministério Público, onde que ele foi condenado pela questão dos ciclos, foi uma representação minha como parlamentar, porque ele não teve a sensibilidade de escutar a Câmara Legislativa, de escutar o Simpro, de escutar os professores, de escutar a comunidade escolar. Então, assim, eu fico muito indignada, porque era um momento, talvez, a secretaria colocar, o nosso plano é esse, nós vamos fazer o concurso dessa forma, nós vamos melhorar isso, nós vamos encaminhar para a Câmara isso. Eu espero que até o final da nossa audiência, fica o recado aqui, até o final da nossa audiência, se tiver algum representante do governo aqui que se manifeste, ou que até o final da audiência mande alguém aqui, porque é uma falta de respeito com a gente. Bom, bom dia, né, a todos e todas aqui presentes, à mesa. Assim, eu não sou muito boa nas palavras, então eu fiz uma pequena explanação, escrevi, tá bom? E aí vou ler para vocês. Meu nome é Isabel Cristina, sou orientadora educacional, estou atualmente como coordenadora intermediária na orientação educacional, na CRED Braslândia, atualmente com 29 escolas, sendo 11 rurais, com clientela carente, não tendo moradia fixa e com grande rotatividade de matrícula, gerando assim um grande índice de evasão escolar e abandono escolar, né? E até também para o trabalho infantil, que muitas vezes os alunos têm que sair da escola para poder estar ajudando os pais na época de colheita, né? E 18 escolas urbanas, também com grandes problemas sociais. Nossa regional, atualmente, ela conta com 16 orientadoras, onde 2 afastadas por motivo de doença, né, depressão e advindas dessa carga que a gente tem excessiva, 13 atuantes e 1 na coordenação. A nossa clientela, de forma geral, ela é carente socialmente, afetivamente
E os problemas cotidianos envolvem a falta de participação familiar, né, no que diz respeito a abandono social, emocional e intelectual, questões envolvendo tráfico e o uso de drogas, o que gera diversas formas de violência. Precisando, assim, da participação atuante da orientação educacional, no que diz respeito à orientação, acompanhamento e encaminhamento sistemáticos. Depois dessa breve explanação da realidade das nossas escolas em Braslândia, e penso que não é diferente, né, em todo o Distrito Federal, eu venho citar as nossas reivindicações para que os senhores e as senhoras possam tomar conhecimento e refletir sobre a nossa realidade do dia a dia. As questões como a aposentadoria especial, né, dos 25 anos, visto que nós fazemos parte da carreira magistério e atuamos diretamente com alunos, sim, muitas vezes entrando dentro das salas de aula para poder desenvolver projeto, porque muitas vezes não temos a ajuda dos nossos colegas professores e dos demais profissionais, coordenadores, então temos que entrar dentro da sala de aula, sim, para estar desenvolvendo algum projeto. Gratificação do ensino especial, porque nós atendemos, sim, alunos especiais, com e sem diagnóstico, muitas vezes, tá? E a realização para o concurso de orientação educacional, levando em consideração as carências das escolas do Distrito Federal, visto que existem muitas escolas com grande número de alunos. Mas gostaria de fazer assim, um adendo e citar que eu participei da Conferência Nacional da Educação, a CONAE Regional, né, que teve no mês passado, e aí me deu um aperto no peito, uma coisa assim, porque eu estava no eixo 3, no que diz respeito à saúde, família, né? E aí foi colocada uma questão que me trouxe uma grande preocupação. E eu fiz um destaque, né? E assim, como estava só eu de orientadora, não teve muito, meu voto foi vencido. Pediram que se colocasse uma assistente social na escola. Né? Então, assim, me trouxe grande preocupação e eu coloquei, olha, existe a orientação educacional SOI dentro das escolas, porque quando a gente fala de assistência social, a gente está falando questão familiar, né, as outras questões do contexto, que envolve, sim, a orientação educacional. Né? Como a colega já bem explanou, nós trabalhamos com diversas questões emocionais, né, de fundo familiar e tudo. E aí eu não vejo essa necessidade de assistência social, e sim de que cada escola tenha um orientador educacional. Porque o orientador educacional, ele que faz esse papel, ele que faz esse eixo, ele que faz essa ligação com as outras, a ligação em rede, né? Questão da saúde, questão da assistência social e outras em geral. Tá? O espaço físico, como foi colocado, né, adequado, porque eu vejo que é uma questão muito importante, essa questão do sigilo. Nós tratamos com coisas assim muito íntimas, de fórum muito íntimo, né, e que a gente tem que levar em consideração a questão das pessoas estarem se abrindo, como a colega já colocou. Então, assim, formação continuada dentro das temáticas que nós tratamos. As temáticas que nós tratamos em relação à autoestima, em relação à violência, né? Não que seja uma coisa que não tenha nada a ver com a nossa temática, porque formação tem muito, mas eu vejo que tem que ter uma atenção para isso, né? O que a gente trata no nosso dia a dia. Né? Então, muito do que já foi colocado aqui, eu só venho estar ressaltando, né, para que se leve a reflexão e que a casa também, né, possa estar se unindo conosco aí nessa luta diária do dia a dia. Tá bom? E sem mais, muito obrigada. Bom dia. Meu nome é Solange, eu sou orientadora educacional de Ceilândia. E uma angústia que eu vim dividir com vocês, eu acho que é uma angústia que a gente sofre muito, sobre a falta de, além desses problemas que nós temos com os nossos alunos, eu trabalho numa escola de periferia,
Então, assim, muitos casos de abuso, muitos casos de droga, além de todos esses problemas, a gente enfrenta um problema que, às vezes, é silencioso, que é a falta de, na escola, a falta de preparo dos nossos gestores, infelizmente. Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho solitário na escola. Então, assim, um pedido eu já tenho feito esse pedido em algumas reuniões que eu participo, é que os gestores, eles são obrigados a fazer um curso de gestão quando eles vão assumir uma escola. Então, que eles sejam obrigados também a fazer um curso do ECA, para conhecer os direitos da criança. Porque todo minuto a gente está vendo os direitos da criança serem violados, nós sabemos disso, e se a gente não tiver o apoio do nosso trabalho, principalmente, além de tudo isso, assegurar que a criança tenha os direitos dela garantidos na escola. Então, assim, a gente tem que enfrentar os próprios gestores, supervisores, coordenadores. A gente sabe que é barra isso. Então, assim, que eles tivessem o mínimo de conhecimento sobre o ECA, que eu acho importantíssimo. Nós, orientadores, trabalhamos com o ECA aqui do lado, folheando, riscando o tempo todo. Então, assim, uma coisa que eu acho importantíssima. É um pedido que eu gostaria de fazer. Outro ponto é que a gente pensasse numa gratificação para os coordenadores intermediários, porque é complicado o trabalho dos coordenadores. Então, assim, o supervisor tem uma gratificação, o diretor tem uma gratificação, né? O vice-diretor tem a secretaria, o chefe da secretaria. Por que o nosso coordenador intermediário não tem? Porque, assim, ele sai daquela escola, né? Sai da escola dele, que ele está lá trabalhando, perde a vaga dele porque ele não tem a garantia de voltar, como o supervisor ele sai, vai para a supervisão, quando ele volta para o lugar dele. Quem vai para a regional, não acontece isso. Fica um ano lá, ou fica 2 anos, quando volta, está lá, correndo atrás de escola, desesperado. E, além de tudo, ele não tem gratificação nenhuma, trabalha com todas as escolas, todos os problemas, tem que estar visitando a escola diariamente, além de todo o trabalho que a gente sabe que é enorme. Né? Então, um pedido que os nossos coordenadores intermediários tivessem essa gratificação. E quanto o curso do ECA, né, gente, para os gestores, para ver se a gente melhora as relações nas escolas. Obrigada. Bom dia, meu nome é Camila, eu estou aqui representando 23 escolas de São Sebastião. Todas elas apresentam situações de risco e vulnerabilidade, né? Pela própria história dessa regional que foi criada, dessa cidade satélite. Lá nós somos 18 orientadores, e dessas 23 escolas que eu citei, 9 têm mais de 1.000 alunos. Eu não sei se a senhora sabe, deputada, que numa escola privada, particular, existe um orientador educacional a cada 70 alunos. Então, se a gente colocar aqui, que na minha escola mesmo eu tenho quase 1.300 e sou sozinha. Tudo que eu falar aqui vai ser dito ou já foi dito por algum colega. O que eu gostaria só de salientar é, primeiro, a indignação e a nossa tristeza de saber que o nosso gestor maior, ou seja, o secretário de Educação, trata a educação com tanto descaso que não mandou nenhum representante, nem veio para ouvir aquilo que nós, né, que trabalhamos junto com ele, estamos pedindo. O que demonstra claramente que não só em Brasília, mas no nosso país, a educação é vista como um emprego, não como uma profissão. Porque existe uma diferença, né, deputada, em relação a isso. Não adianta você passar num concurso para ter um emprego se você não quer ser um profissional da educação. Era isso que eu queria salientar, que ninguém que está aqui está por falta de opção. Todo mundo aqui escolheu ser educador. Não somos menos inteligentes que outros colegas, que outras pessoas que assumem cargos em tribunais, em procuradorias, em ministério, do que os magistrados. Aliás, eles só estão ali porque, anos atrás, inclusive, a senhora teve uma alfabetizadora que te ensinou a ler e a escrever. Então, a gente está aqui por conta disso. Começa por aí, né? Nós escolhemos a educação porque, acredito que não só eu, mas todos vocês, percebemos nisso uma chance de mudar, né, a sociedade que a gente está inserido e, por que não dizer, a nós mesmos, porque trabalhamos todos os dias com histórias tão tristes, com tantos casos ruins, que a gente acaba melhorando e agradecendo mais a vida que a gente teve. Então, por que a gente não tem o direito, deputada, de exercer a nossa profissão com excelência, sendo bem remunerados, tendo espaços para isso, adequados a isso, e sendo valorizados
pela sociedade. Porque, se você perguntar, o professor não quer estar no nosso lugar. Porque o menino respira, ele põe para fora, chama o orientador. O gestor, como já foi dito aqui, não tem paciência, porque ele está muito cansado, ele está contando tempo para a sua aposentadoria, falta pouco, ele não aguenta mais, ele já está cansado, chama o orientador. O pai, você chama na escola, eu não sei mais o que fazer com esse menino, dá um jeito você. O conselho tutelar, coitado, é tanta demanda que não adianta a gente contar. Então, o nosso trabalho é solitário, inclusive das redes. Nós vamos fazer o quê? Então, é isso. Eu estou aqui falando porque eu acredito no que eu faço. Eu gosto, apesar das inúmeras insistências dos meus familiares para que eu faça outro concurso, eu bati o pé que não vou fazer. E eu mereço, assim como todo mundo que está sentado aqui, ser bem remunerado e ser valorizado pelo nosso trabalho. Obrigada. Bom dia, colegas. Quero cumprimentar a mesa, aí, inclusive em nome aí da presidente, aí, representando a mesa, que é uma deputada. Já que o nosso tempo é pouco e a gente quer conversar bastante, então vamos economizar nosso tempo. Gente, eu quero dizer, deputada, e todos os nossos representantes, inclusive o Chicão, que é nosso companheiro, orientador educacional, que tudo que nós passamos, que tudo que já foi dito aqui, é uma questão de vontade política de se fazer. Não se faz concurso, porque quanto mais nós estivermos na escola, mais nós vamos conscientizar a sociedade do que verdadeiramente nós queremos num cidadão para exercer o seu direito. Então, a bem da verdade é que sempre nós temos que estar vindo de público ou estar contando quem somos, o que fazemos para os governantes. Nós temos que estar contando também o que o orientador educacional faz para os parlamentares, porque eles nunca sabem que o orientador educacional faz tudo o que a Camila disse, que a Solange disse, tudo isso que nós temos. Por isso, nós não somos poucos nas escolas, quase nenhuma escola. Nós somos, inclusive, eu esqueci de dizer que sou de Planaltina. Não tenho problema nenhum com o meu diretor. A minha escola é maravilhosa, me recebe muito bem, me dá o maior apoio, mas não tem como construir um lugar para eu ficar. Entendeu? É uma zona rural, tem que atender, são os alunos, não tem dinheiro para construir sala, tem que colocar aluno na sala de aula, não tem uma quadra de esportes. Entre construir uma sala para eu trabalhar e construir uma quadra de esportes, onde nós já tivemos vários alunos que tiveram fraturas expostas nos braços, é melhor construir uma quadra para os meninos do que uma sala para eu ficar. Então, eu divido a sala, a hora que eu vou atender, lá no setor do laboratório de informática, outra hora na sala da coordenação e assim por diante. A bem da verdade que eu respeito todos os profissionais que lá vão atender, mas nós somos o elo de ligação, nós somos o pedagogo, nós atendemos o drogado, nós atendemos... Vai fazer campanha para vacinação da HPV, chama o orientador. Vai atender o pai que precisa não sei o quê, chama o orientador. A escola não está tendo um índice de aprovação, chama o orientador, porque somos nós que vamos fazer o projeto. Enfim, nós somos poucos, mas fazemos tudo e damos conta do recado. Mas, infelizmente, não temos ninguém. Vamos fazer o seguinte, cada orientador que vota no Distrito Federal, procure o seu deputado e procure dizer para ele por que ele não está aqui nessa audiência conosco hoje. Por que ele não se interessou de ouvir os nossos problemas? Por que nós temos que aposentar e trabalhar com aluno em oficinas, com 30, 40, 50 alunos dentro de sala de aula, e não temos o direito de aposentar com 25 anos de profissão? Temos que trabalhar 30 anos de contribuição e 55 de idade. O que existe de especial nisso, gente? Vocês querem me dizer? O que existe de especial? Porque as gratificações nós não podemos incorporar e nem recebemos. Aposentar, e homens 60, né? Pelo menos vocês não menstruam, não engravidam, não adoecem tanto como nós. Não é verdade? Então, gente, eu quero dizer para a senhora deputada, que leve aos seus partícipes aqui, os seus pares aqui na Câmara, na Assembleia, e também não temos o representante aqui da Secretaria, porque somos tão poucos que também não vamos fazer tanto peso para poder parar uma escola, não é verdade, gente? Hoje, não vamos trazer para cá o número de eleitores que o Distrito Federal tem para escutar o orientador educacional, que é a mola mestra dos valores da sala de aula e da educação na escola, mas que, a bem da verdade,
nós não temos valor para a educação, nem no Distrito Federal, nem no Brasil, que nos eliminou praticamente da lei que existe, inclusive no Brasil. Eu quero dizer que falta exatamente vontade política de fazer com que os orientadores educacionais existam de verdade. E eu estou de licença médica, porque tem 10 anos que eu tenho um transtorno de ansiedade para a gente trabalhar, mas eu fiz questão de vir aqui hoje dizer aos colegas orientadores que nós temos que nos movimentar, não nos conformar com o que nos dão. Podemos trabalhar lá no terreiro da escola, mas nós temos que saber que o nosso valor somos educadores e queremos os nossos direitos garantidos. Muito obrigada. Eu gostaria de ratificar o que já foi dito por todos os colegas. Estou um pouco nervosa, porque falar em público é complicado. Mas eu gostaria de me ater a um ponto específico, que é a nossa portaria, que esse ano foi a primeira vez que os orientadores educacionais tiveram uma portaria exclusiva, né, da nossa categoria para a distribuição de cargas. Então, nós tivemos alguns ganhos com essa portaria, a gente não pode negar, mas ela ainda está muito aquém do que a gente merece e do que a gente necessita. Então, para a publicação da próxima portaria, porque essa portaria ela sai todos os anos, acho que alguns pontos devem ser levados em consideração para que a gente vá melhorando a cada ano. Com relação às escolas de natureza especial, eu gostaria de me ater mais especificamente a esse ponto, porque eu sou orientadora do Centro de Línguas de Brasília. E, na portaria, ele vem discriminando o quantitativo de orientadores para cada escola, mas ele coloca as escolas de natureza especial num item diferente. Quer dizer, até de 100 a 499 alunos, um orientador. De 500 a 999, 2 orientadores. Acima de 1.000, 3 orientadores. No entanto, as escolas de natureza especial, e a maioria fica aqui no plano piloto, que são os centros de línguas, as escolas parques, o PROEM, as escolas de menino e meninas do parque e a escola de música. Nós temos 8 centros de línguas, né? Então, 2 ficam aqui no plano piloto. Essas escolas, elas, pela portaria, elas só foram contempladas com um orientador. E a maioria dessas escolas, além da vulnerabilidade que tem, porque a gente recebe muitas escolas, né, são escolas tributárias, e, no caso dos centros de línguas, são alunos provenientes de todo o Distrito Federal e entorno. Então, a gente tem uma vulnerabilidade que é recorrente ao que acontece nas zonas rurais, é o que acontece em todas as escolas do plano piloto e de todas as regionais de ensino. No entanto, a gente ficou com um orientador só. Só no Centro de Línguas de Brasília, nós temos aproximadamente 8.000 alunos. Eles têm uma rotatividade, quer dizer, o fluxo de alunos ele é intenso, porque a cada 1h30 tem um fluxo de mais ou menos 800 a 900 alunos, todos os dias, isso nos 3 turnos, a cada 1h30. Então, vocês imaginam a nossa vulnerabilidade nesse ponto do fluxo dos alunos, porque são alunos de 11 anos, a partir de 11 anos, até pessoas assim da comunidade que deram continuidade aos estudos. No entanto, no CIL de Brasília, nós tínhamos 3 orientadoras com carga e lotação definitiva. Por força dessa portaria desse ano, que só podia ficar um, a gente, com concurso de remanejamento, lotada na regional e na escola, com carga definitiva, tivemos que sair, 2 tiveram que sair. Então, para tirar os orientadores educacionais que já estavam desenvolvendo um projeto na escola, e bem reconhecido pela comunidade escolar, essa portaria foi respeitada. No entanto, no concurso de remanejamento, a portaria não foi respeitada, porque as vagas que deveriam ser abertas, as carências, né, que deveriam ter sido abertas no concurso de remanejamento,
elas não foram abertas por conta do número, elas foram deliberadamente manipuladas porque não tinha orientador na rede suficiente para abrir carência para todas as escolas. Mas, de acordo com a portaria, exatamente, era aí que eu ia chegar, porque, na hora de fazer o remanejamento, eles manipularam as vagas porque não tinha um número suficiente de orientadores. Mas a portaria garantia que abrisse carência para determinadas escolas que não foram abertas. Então, a solução é o concurso público imediato. Não adianta desvestir um santo para vestir o outro. A gente chegou a ouvir de uma pessoa, de uma gerente da Secretaria de Educação, que, assim, nossa escola tinha café da manhã, almoço e ainda tinha sobremesa, ao passo que tinha escola que nem o café da manhã tinha. Então, é melhor que, assim, ou todas ficam só com café da manhã, ou, quer dizer, vamos nivelar por baixo, né, do que dar café da manhã, almoço e sobremesa para todas as escolas. Muito obrigada. Eu queria fazer uma reflexão rápida, para não ficar muito repetitiva. Afinal de contas, o que faz um pedagogo numa escola que um orientador educacional pedagogo não faz? Na sala a gente entra. Plano de ação a gente tem que ter, e todas as nossas ações de plano de ação, elas são de natureza pedagógicas. Nós atendemos o aluno, nós atendemos os pais, nós atendemos os professores, nós damos assessoria direta aos professores. Lembrando que as escolas contam com equipes especializadas de apoio à aprendizagem até o 5º ano. Algumas têm as séries finais do ensino fundamental, o ensino médio nem não tem. Quem carrega a inclusão nas costas é o orientador educacional. Ele entra na sala de aula, ele faz a adaptação curricular, ele leva o menino no carro, ele cuida do adoecimento, ele cuida de tudo. E ele faz, principalmente, entradas em sala de aula para implementar projetos. Todas as ações pedagógicas do orientador educacional são pedagógicas e altamente especializadas. Exige muito conhecimento, muito domínio e aprendizagem interpessoal, conhecimento de psicologia, de filosofia, de socioantropologia. Nós temos uma sobrecarga social de trabalho. As colegas levantaram questões aqui imprescindíveis. Eu fiz a orientação de um trabalho final de um assistente social, em que ela comparou as ações do orientador educacional com de um assistente social, e foram muitas as ações de assistência social que nós prestamos. Por causa da nossa múltipla função, nós estamos adoecendo. E como assumimos inúmeras cargas de trabalho, sem o apoio, temos ainda que carregar essa carga para mais de 30 anos, com 50, quase que encarangando na função. Não é só a nossa amiga Márcia. Não é só a nossa amiga Márcia que está adoecida, não. A nossa amiga Márcia é uma delas. E quando adoece, nós somos subestimadas no NAMO, porque não temos um giz na mão e não estamos em sala de aula. Para voltar para a escola, para qualquer... E readaptar em quê? Em que vamos readaptar? Exatamente. Então, assim, eu queria ressaltar na minha fala, gente, que é um direito a aposentadoria especial com 25 anos. É um direito. Se temos na nossa frente a formação de pedagogo orientador educacional, é a nossa bandeira, é o nosso coração, é a nossa razão. E nós temos esse direito. Senão, não colocasse pedagogo na frente, porque não tem nada que um pedagogo faça que nós não façamos em dobro. Nada. Outra coisa, eu quero que um orientador que esteja aqui presente levante a mão e me diga qual deles não atue com ensino especial. Qual deles que não atenda o aluno, a família, ou trabalhe com adaptação curricular. Ou, no mínimo, eu quero que faça esse levantamento aqui, porque desde as creches até o ensino médio é o orientador educacional que é um dos principais gestores desse processo de inclusão. Lembrando também que, no processo de inclusão, a cada dia as crianças estão indo com mais comprometimento. As escolas públicas, se não têm uma sala para orientador educacional, muito menos têm adequação física. Não tem.
Os meninos são carregados no muque. Eu carrego crianças com a minha pouca força e operada da coluna para levá-lo ao banheiro. Porque um monitor para uma escola de 700 mil alunos não dá. A outra questão séria que eu digo, que eu quero levantar aqui, para que se publicou uma portaria em 4 de fevereiro de 2013, portaria número 32, para a modulação, se ela não serve para nada? Para quê? Para que se diz que vai ter um concurso de remoção, se nós somos tratados como palhaços? Ninguém pode fazer remoção coisa nenhuma. Eu fui uma pessoa candidata a trabalhar no CIO à noite em Sobradinho. Sei da demanda, conheço, moro lá perto. É o lugar que mais acontece assalto e até assassinato. Lá. A questão de segurança é seríssima. Não pude ir para o CIO, como as colegas colocaram. A educação infantil também é renegada. A educação infantil, nós temos a educação infantil como uma demanda grande. O ensino agora é a partir dos 4 anos, as crianças são quase bebês. É uma necessidade. Então, gente, na minha fala, o que eu quero falar é o seguinte: a aposentadoria especial é um direito social nosso. E nós somos pedagogos e temos direito à gratificação, sim. E para resolver a questão do concurso de remoção, concurso, não tem jeito, quer fazer o quê? Não tem jeito, quer fazer. Nós estamos envelhecendo e aposentando, vai fazer o quê? Nós vamos morrer trabalhando, dando conta da demanda que a gente não dá conta? Parabenizo aqui a ação dessa oitiva. Quero perguntar se tem alguém aqui das nossas chefes da orientação educacional. Cadê a Érica? Não veio nem a nossa chefe? A Marina está aí? A Marina está aí. Ótimo, a Marina está aí, tá. E dizer que com muita tristeza, ela está como orientadora educacional, ela disse que não está como representante. É com muita tristeza que eu reforço aqui de que não tem, né? Temos uma deputada aqui que era também do sindicato, como era o nome dela mesmo? Rejane, cadê ela? Deixou de ser educadora? É uma palhaçada isso. Cadê a Rejane do sindicato? Não é mais educadora, não? Tinha que estar sentada aqui, cadê ela? Pelo amor de Deus, gente, vamos brigar aí pela... Eu quero que todo mundo saiba que nós somos educadores, pedagogos. E a inclusão está no nosso sangue e na nossa alma. É uma violência. Outra coisa, suporte nas redes de atendimento. Porque a gente tem os problemas, tem droga, tem violência, tem tudo. E não temos para onde levar os casos. E cobradas pela família, pela sociedade, pelas escolas. Gestores incompetentes é o que mais tem, que não assume. Não assume, que quer pegar o carro para descansar. E a gente carrega a escola com os problemas. Educador educacional não é disciplinador. Muito obrigada. Mas, acima de tudo, nós partimos, por exemplo, do princípio, eu trabalhando com a primeira etapa na educação infantil, a questão dos valores. E se diante dessa representação que hoje aqui nós temos, se nós não valorizarmos as crianças que estão em fase de desenvolvimento, que não são bebês, mas que estão em desenvolvimento e que precisam partir do princípio do respeito mútuo, que é o que hoje, aqui nesse momento, eu me sinto indignada, não vai fazer diferença. Porque nós ficamos diante da diversidade procurando uma culpa para o fracasso. E nós fazemos parte de um sistema educacional onde as políticas públicas, que muitas vezes nós deixamos também de buscar o conhecimento e os nossos direitos diante dessa representação, para saber que, em 2014, nós podemos fazer a diferença, sim. E essa diferença é quando nós mostramos a nossa indignação. E, para que isso ocorra, nós temos que saber que, acima de tudo, existe uma Constituição. E o nosso trabalho parte desse principal princípio, que é o direito de todos. Agora, se os nossos direitos, diante de uma carreira, onde, quando precisamos nos afastar, não temos uma pessoa para nos substituir, e, quando voltamos, a demanda continua nos esperando, da mesma forma que saímos, ou até problemas a mais, nós precisamos retomar o nosso pensamento como educadores, assim como coloca Paulo Freire. Nós precisamos saber fazer, mas precisamos conhecer o que fazemos. E não há outro caminho para conhecer, a não ser buscar os nossos direitos. E, quando falamos em direitos, nós temos que saber que a nossa clientela é uma clientela
que pede ajuda a cada dia, como aqui foi citado. E eu não vou me reportar a algo que já foi relatado. Mas precisamos fazer essa diferença. E para que essa diferença ocorra, nós temos que saber que hoje o contexto familiar não é mais o esperado. E ela recai toda sobre a escola. E muitas vezes, diante, como foi dito aqui, de uma educação continuada, não há um embasamento legal diante de uma necessidade da atividade específica do orientador a cada dia. E nós não podemos deixar ser manipulados e nem alienados. E para que essa reforma precise ter uma nova perspectiva, nós precisamos ter uma questão bem clara, que a consciência é um fator interno e depende de cada um de nós. Ninguém vai poder fazer por cada um que está aqui ou que deixou de estar por algum motivo, fazer a sua parte. Agora, para que isso ocorra, a gente não pode simplesmente ficar sentado esperando. E, assim, eu proponho que, ao terminar esse momento, diante da representação que nós temos na mesa, que fique registrado e que seja levado àqueles que aqui não se fizeram presente, da nossa indignação e, ao mesmo tempo, do relato de tudo aqui pedido. Né, como representante da OAB também, aquilo que legalmente nós temos como apoio, porque aqui ninguém está dizendo nada que não conste diante de uma carreira onde nós temos atribuições, nos momentos onde colocamos situações e que muitas vezes não são levadas em contas. E não estamos aqui, agradecemos a presença, né, de colegas que sabem da nossa luta a cada dia e que precisamos retomar juntos, porque muitos gestores também não têm, como foi relatado aqui, o que fazer, mas precisa de uma mudança. E, diante dessa estrutura educacional, ela precisa acontecer. E depende de cada um de nós. Bom dia a todos. Como já foi colocado, eu sou Ivanilde, orientadora educacional do Recanto das Emas. Atuo como orientadora educacional há 15 anos e, assim, concordo com tudo que todos os orientadores já colocaram. E vou colocar uma situação que é a questão da segurança do orientador educacional. Por quê? Com a vinda dos orientadores educacional, desde 2008, a demanda de suspeitas de abuso na sociedade aumentou. E nós, enquanto profissionais, somos convocados a prestar depoimentos em delegacias. Porém, a Secretaria de Educação ela não nos dá nenhum suporte na questão jurídica. Nós somos convocados e comparecemos, e, muitas vezes, o nosso endereço residencial consta no depoimento. Recentemente, eu fui convocada e solicitei à escrivã que colocasse o endereço da escola e fez de conta que não ouviu, ou não quis colocar o endereço da escola, e acabou colocando o meu endereço. E onde fica a nossa segurança, sendo que o advogado da tal suspeita, que a gente fez a denúncia, pode nos conhecer, pode nos procurar de alguma maneira. Então, ou seja, estamos lidando com questões sociais que a gente precisa estar assegurado de alguma maneira diante da Secretaria de Educação e também do Simpro. Eu liguei, pedi ajuda ao Simpro, mas como a intimação é feita sem uma prévia também, chega hoje para você comparecer amanhã, então não dá tempo. Então, tem que se pensar, a Secretaria, o Simpro, a Câmara Legislativa, em algumas questões para nos garantir, porque, diante da lei, nós também temos o dever de comunicar as suspeitas do abuso. Mas só que nós ficamos ali de frente, como todo mundo colocou. Nós damos nossa cara de porta, recebemos tudo e ninguém nos acompanha. Fui sozinha as 2 vezes. Nem diretor, nem coordenador não acompanha. Então, essa é a minha queixa. E dizer que, como sou a última, o que eu posso dizer, além do que eu já estava previsto, é reiterar todas as falas que aqui vieram. É mesmo tudo isso que a gente precisa estar repassando, e tem muito mais, porque o tempo aqui não dá nem para 1/3 das nossas reivindicações, do nosso dia a dia, nas escolas, nas regionais, em qualquer lugar. Mas, atendendo a uma solicitação do Grupo de Orientação Educacional de Taguatinga, quero reiterar novamente a
concurso público imediato, com publicação de edital, em tempo hábil, ainda para esse ano. Muitas já falaram, então vamos terminar com isso aqui. Edital, concurso público para orientador educacional ainda esse ano. Por quê? Senão, não podemos aproveitar a Portaria 32, que foi uma luta de todos os orientadores educacionais, junto com a Gerência de Orientação Educacional, junto com o Simpro, que ela daria para atender bem se tivéssemos o pessoal, se tivéssemos o orientador para ser convocado. Segundo, aposentadoria com 25 anos, esta é uma luta desde que eu entrei aqui na orientação do DF, em 1997, e até hoje não conseguimos. Já se saiu alguma coisa, mas não sei por que acham que os orientadores educacionais só têm que trabalhar e adoecer. Agora, alguém não falou, me parece que alguém não falou, mas começou a falar da necessidade de um preparo, de uma capacitação melhor para os gestores das nossas escolas, porque são muitas as coisas que eles ainda não estão por dentro ou não dão a devida atenção. E um deles é a verba para o material pedagógico, os trabalhos para os orientadores educacionais, que nunca tivemos. Saiu agora, em dezembro de 2012, acho que uma portaria 131, e ela foi confirmada ou referendada ou completada numa portaria 71 do início desse ano, de 2013, mas muitos diretores, muitos gestores, não estou falando que são todos, mas muitos, talvez até a maioria, não dão a devida atenção, não repassam para os OEs o que fizeram, o que fazem com essa verba. Quando o OE procura, é como se não desse atenção. Lógico, o orientador tem que insistir, tem que correr atrás, tem que provar que existe, que é isso. Mas, assim, o que eu noto? A necessidade de uma capacitação para os gestores das nossas escolas, para dar atenção a tudo. E dizer que essa portaria, essa verba para o orientador, foi uma luta da Gerência de Orientação Educacional também, de todos os orientadores. Se ela ainda não está do jeito que a gente poderia, não está vigorando, é que a gente pede a ajuda de vocês, se vocês puderem. Bom, muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a mesa em nome da orientadora Glaucia, companheiro Chicão, a presidente dessa comissão, a deputada e os demais presentes, assim como também a professora Élvia, que está aqui presente, a professora Conceição. Isso demonstra a importância desse momento e o papel de cada um e cada uma na trajetória das conquistas da orientação educacional. Eu sou Luciano Matos, sou orientador educacional, atuo no noturno, e é especificamente sobre essa questão também que eu quero pontuar aqui, no Centro de Ensino Fundamental 2 de Ceilândia, e dizer que, quando nós tivemos o último encontro, um dos últimos encontros em que, de fato, a gente obteve um melhor êxito nas nossas conquistas, e, por incrível que pareça, quanto mais aumentou o número de orientadores educacionais na rede, as nossas dificuldades aumentaram. Então, assim, em 2004, quando nós fizemos aquele encontro, lá no Anfinov da UNB, que tratava da questão da formação e também da questão do mercado de trabalho, que hoje a gente nem usa mais esse termo, é o mundo do trabalho, foi ali que nós conseguimos retificar o edital, que abria para todas as habilitações, para que pudesse ser só o orientador educacional, e naquele momento, por conta da secretária de Educação à época, para que passasse a nossa gratificação, ela deixou claro que só iria ser avançado na questão da gratificação se ficasse o especialista de educação que não tivesse a formação em pedagogia. Nesse momento agora, nessa discussão, e saudar o empenho dos sindicatos que estão aqui presentes, e nossa mobilização, claro, a gente conseguiu colocar no plano de carreira o pedagogo orientador educacional. Então, isso, de fato, a gente consegue realinhar essa caminhada nossa e fortalecer a função desse profissional, porque não existe outra profissão onde você faça um curso de especialização e vai assumir como tal, seja médico, seja advogado, enfim, é algo que valoriza a nossa identidade. Mas eu quero pontuar aqui uma questão importante na questão da educação de jovens e adultos. É claro que o que foi colocado aqui, ela permeia todos nós.
Em alguns momentos, podemos estar numa zona de conforto pela relação que foi criada, mas o tensionamento ele é diário e é constante mesmo. E aí, na questão do que foi colocado, é importante pautar na formação dos gestores, que aí a gente, por uma leitura nossa de conciliar, colocar aqui, no curso do gestor, se ele não tem conhecimento da função do orientador educacional, que é um concurso específico, de uma formação específica, embora os outros serviços de apoio especializados, que vieram depois da gente, a gente entenda a importância, aí eu não quero, né, dar uma importância, eles conseguiram avançar mais do que a gente. E temos um concurso específico, não temos uma portaria interna, nós temos um concurso. Ninguém entra na Secretaria de Educação para ser orientador educacional ou pedagogo se não for por meio do concurso. E aí a gente está atrás. Olha que discrepância, olha que absurdo. Então, quer dizer, nós servimos para que eles pudessem avançar e nós recuamos. Enfim, muitas propostas que foi colocado, por exemplo, nós fizemos uma discussão, inclusive com o sindicato, pautamos uma discussão, e aí, no primeiro concurso de remanejamento interno, nós fizemos uma mobilização lá em Ceilândia, onde a gente queria convidar todas as coordenações regionais para fazer uma discussão sobre a portaria que lá estava. Na mobilização que nós fizemos, embora não tivéssemos avançado na questão dessa reunião, foram abertas algumas carências. Aí, no que pasma a questão do noturno, da educação de jovens e adultos, por exemplo, não se abriu nenhuma carência. E as argumentações, elas não condizem com a realidade. Então, eu que trabalho no noturno, sempre trabalhei, não pude movimentar minha carga. Olha que absurdo. Então, e mais ainda, a gente está lidando com o trabalhador, a gente está lidando com a realidade do mundo do trabalho. Fora essa questão da juvenilização. E, recentemente, já finalizando, foi oferecido um curso de especialização, que aí entra a questão da formação, nos gestores, dos próximos gestores, ele ter formação específica sobre a orientação educacional. Ele precisa ter a formação sobre a orientação educacional. A gente aceita o desconhecimento? Não temos que aceitar mais isso, não. Ele tem que ter uma formação específica, tem que ter um módulo específico para tratar com essa relação. E tem um curso pela UNB, que trabalha a questão da diversidade e cidadania com ênfase em EJA, que está acontecendo agora. Temos orientadores participando, porque se nós queremos falar por nós temos que nos qualificar, nos formar. E aí esse curso foi oferecido, nós temos orientadores que fariam ótimos trabalhos em parceria com a Universidade de Brasília. Então, nesse tocante, é importante a gente dizer que, se nós estamos hoje na coordenação da educação integral, existe uma discussão a ser feita. Onde é que fica a educação de jovens e adultos? Então, portanto, finalizando, companheiro, a educação de jovens e adultos, ela está à margem como uma etapa e modalidade, e aí a gente puxa essa discussão. Quando essa juvenilização vai para lá, nós temos que dar conta. E onde é que nós estamos inseridos? A coordenação da educação integral atende etapas desde a educação infantil até o ensino médio, e a educação de jovens e adultos. Então, quer dizer, a faixa etária, a partir do segundo segmento, ele pode inserir a partir dos 15 anos. Então, eu gostaria de fazer esse registro, Gláucia, Chicão, quem tem feito algumas discussões, porque a educação de jovens e adultos, ela não pode ficar à margem e ser tratada como uma política compensatória. Então, é necessário que a gente abra essa discussão e que a gente, nessa mesa, nessa audiência que está pautada aqui, que a gente pontue essa questão. Obrigado pela atenção de vocês e parabéns a todos nós. Especificamente, todas essas discussões que envolvem a aposentadoria especial, que acho que é uma das grandes reivindicações, como todas as melhorias e as reivindicações justas, no sentido de dar uma qualidade digna, não é, na altura do desempenho que vocês exercem e na importância do trabalho dos orientadores na nossa educação. A luta é grande. Por quê? E daí eu fico muito feliz, porque é exatamente esse movimento, essa união de vocês, que possibilita a mudança. Por que eu digo isso? Os professores, categoria que é muito combativa, muito organizada, eles conseguiram, numa justa luta, essa figura da aposentadoria especial aos 25 anos. O que é essa aposentadoria especial aos 25 anos?
E aí a gente tem que ter cuidado para não confundir as coisas, porque existe a aposentadoria especial devido àqueles trabalhadores que exercem atividades insalubres, que estão em exposição permanente a agentes nocivos, seja ruídos. Então, é isso que eu tenho que mostrar para vocês, porque um instituto é um, outro é outro. Para que a gente vai brigar? Tá? É isso aí que eu acho que a OAB pode ajudá-los nessa orientação técnica, para a gente identificar o que seria aí mais propícia à situação. Então, existe a aposentadoria especial, que é genérica para todos os trabalhadores que exercem atividades com agentes nocivos, eles são agentes químicos, físicos e biológicos, tá? Desde que comprovados por um laudo pericial que há aquela exposição, além dos limites tolerados, o sistema presume que há um maior desgaste na saúde daquele trabalhador que só está passando por esse desgaste em função daquela atividade, para o Estado. Okay? Essa é a aposentadoria especial geral. E existe a aposentadoria por tempo de contribuição especial do professor, no qual eles têm direito a 5 anos a menos na aposentadoria, uma vez que a atividade é penosa. Não é? Que também vocês se enquadram, porque está constantemente ali tendo que lidar, né, com situações que exigem um desgaste, não necessariamente a uma exposição a agente químico, físico, biológico, mas a atividade em si desgasta, não é? Repetitiva ou envolvendo emocionalmente até os aspectos que abordam, a responsabilidade que possui na formação, não é? E a responsabilidade que assumem nessa orientação. Então, o professor conseguiu, e isso já está, né, consagrado na própria Constituição Federal, no artigo 40 da Constituição, essa aposentadoria especial, que, vejam bem, ela é distinta da outra aposentadoria especial dos trabalhadores. Porque a outra dos trabalhadores, eu preciso de um laudo técnico lá, demonstrando que a pessoa está exposta a tantos decibéis de ruído, ou ao agente tal, de micro-organismos biológicos. Não. A atividade, essa aposentadoria especial, que o professor possui legitimamente, e a gente acha que ela é digna e de forma alguma ela deve deixar de existir, pelo contrário, ela deve ser expandida, né, para aqueles outros trabalhadores que exercem as mesmas atividades penosas. Não é? Então, qual que é a dificuldade que aqui a OAB se propõe a ajudar? Nós temos a Comissão de Seguridade Social, que pode auxiliá-los aí tecnicamente no que for necessário. O que acontece? Essa aposentadoria, o tempo, né, aposentadoria especial do professor, por essas atividades penosas, então foi uma conquista, que hoje já está na legislação, certo? Então, desde que ele prove que exerceu aquela atividade naquelas condições, ou seja, fui professor, e aqui teve mudança também, porque antes eram todos professores, agora só de ensino fundamental, infantil e médio. Professor, né, ensino superior não tem mais essa possibilidade. Desde que ele demonstre, ele vai ter ali 5 anos a menos no momento dos requisitos ali, 5 anos a menos no tempo de contribuição, tá certo? E aí, teve a seguinte discussão. E aquele professor que assume um cargo de direção, de orientação, de coordenação, ele saiu da sala de aula, ele perde o direito porque ele saiu ali daquela atividade? Essa discussão, como teve a Lei Federal 11.301 de 2006, houve essa discussão, qual seria o alcance? Porque o que passou a acontecer na prática? O professor pensava, para que eu vou assumir um cargo de direção, de coordenação, se eu vou perder o meu benefício lá na frente? E aí, aquela função, que é até mais gravosa, porque sua responsabilidade vai ser maior,
muitas vezes, não é? Acumulando com outras que você já tinha, ou que passa a ter, não é? Acabava tendo aí a lei, na medida em que você assumiu uma direção, se você interpretar que, ou coordenação, etc., que não tem mais direito a esse benefício especial, ele ali vai ser desestimulado, não é? E aí surgiu uma discussão que o Supremo Tribunal Federal se posicionou num sentido que, para a gente aqui, em termos de orientadores, é uma visão restrita. Precisaria aí um novo olhar sobre isso. O Supremo teve a ação de inconstitucionalidade número 3.772, discutindo o alcance. Então, até que ponto a pessoa que sai do cargo de professor, assume direção, coordenação, né, orientação, ela perde, então, aquele benefício aposentadoria especial. E o Supremo sinalizou no sentido que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico por professores de carreira, excluídos especialistas em educação, fazendo jus àqueles que as desempenham aos regimes especial da aposentadoria especial, ou seja, limitou a professor. Então, se você é um professor e assumir orientação, ok. Agora, se você é um outro profissional da educação, não. Então, o que é importante? É o fim do túnel, acabou? Não, é o começo. O Supremo deu uma interpretação restritiva à lei. Então, é muito importante esse movimento de vocês estarem se organizando para que haja a lei estendendo isso a vocês. Concordo com tudo que foi dito pela minha colega presidente da Comissão de Seguridade Social, doutora Thaís Riedel. O que eu posso acrescentar para vocês? Nós, da Ordem dos Advogados aqui de Brasília, nós temos várias funções. Nós não perdemos a nossa função profissional como vocês, que eu gostei de ter ouvido aqui, admiro muito e penso que é assim. Nós devemos procurar um ofício para desempenhá-lo, não para ter um emprego, para ter uma ocupação. A nossa função, a nossa profissão é advogado, é dar consulta aos clientes e defender os interesses deles em juízo. Além disso, como membros da Ordem dos Advogados de Brasília, nós temos o dever político de lutar pela categoria, como vocês estão lutando pela de vocês, nós lutamos pela nossa. Sempre tem algum projeto que seja do interesse da nossa categoria, nós tentamos atuar junto ao Poder Legislativo, Executivo. E, pela Constituição Federal, além dessas atribuições, nós temos o dever de defender todos os interesses que são da sociedade. Muitas das lutas de vocês são do interesse da sociedade e são causas que a OAB pode defender. Depois, a gente ouvindo algumas falas, eu acho que é bom a gente fazer uma retrospectiva, do que, começando pela aposentadoria especial. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de falar que a companheira Meg, que é orientadora educacional, sempre nós estivemos nos embates, em todos os momentos, junto com os orientadores, e hoje, na vinda para cá, aconteceu, o diretor do sindicato tem hora que fica inviável, às vezes, numa reunião marcada em determinado horário, a gente está presente naquele horário em função de tanta demanda. Então, ela estava saindo para cá, e surgiu algo de tanta urgência que não deu para ela vir diretamente para cá. Onde nós conseguimos aqui, na proposta de emenda à lei orgânica, deputado Lair, contemplar alguns anseios dessa categoria. O artigo 1, deputado Lair, o artigo 222, ele passa a vigorar com a seguinte redação: é dever do poder público garantir o serviço de orientação educacional em cada unidade escolar, exercido por profissionais habilitados em todos os níveis da educação básica. Com essa alteração, pessoal, nós mudamos a lei orgânica do Distrito Federal, que falava que acima de 100
alunos, então a gente contempla. E outra coisa, a gente coloca também no parágrafo único, o disposto desse artigo aplica-se às escolas profissionalizantes, o centro de línguas, escolas parques, porque aí a gente sabe que a gente contempla também uma outra demanda que vocês colocaram aqui. Segundo, deputado Lair, o artigo 231 passa a vigorar com a seguinte redação. São coisas simples de fazer, que já estavam previstas na lei orgânica, mas que precisavam de uma modificação e de uma ampliação. O artigo 231 fica da seguinte forma. Os profissionais da carreira de magistério público que alfabetizem as crianças ou adultos terão um tratamento especial quanto à sua remuneração a ser definida em lei. Aqui estava escrito professores, e a gente coloca carreira magistério. Então, a gente incrementa também uma segunda demanda de vocês, que vocês não tinham esse benefício também. O terceiro, deputado Lair, o artigo 231, bem como o parágrafo 1º e parágrafo 2º, passam a vigorar com a seguinte redação. O artigo 232, o poder público garantirá atendimento educacional especializado em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. Parágrafo 1º, os profissionais da carreira magistério público, bem como os técnicos e auxiliares em exercício nas unidades de ensino, que atendam pessoas deficiências, a crianças, a adolescentes em conflito com a lei, farão jus à gratificação especial nos termos da lei. Nós, então, atendemos também uma outra categoria da reivindicação, uma reivindicação da categoria. Parágrafo 2º, os serviços educacionais referidos no caput desse artigo serão preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e adaptação e garantido os materiais e equipamentos adequados. Outra coisa, pessoal, que com esses artigos que já estavam previstos na nossa lei orgânica, nós fizemos uma adaptação. Esse pelo precisa de 8 assinaturas. Eu sou membro da comissão do pelo. Nós sabemos, deputado Lair, que tem algumas outras demandas que são do executivo, só que a questão do concurso público, e a gente, né, eu acho que nessa comissão que nós vamos fazer aí, nós vamos ter condição de exigir algumas coisas. O concurso público, existe, deputado Lair, uma vontade do governo de se ampliar a questão de que agora pode ser só especializado, né, passar no concurso e for especializado, mas vindo de outra carreira. A gente não aceita isso, a gente quer garantir a carreira, pedagogia, a especialidade, né, na pedagogia. Então, deputado Lair, eu fiz questão de ler o pelo, porque Vossa Excelência vai assinar comigo, tem muita gente saindo, fala, poxa, a gente falou, e não sabe o que aconteceu. Então, é importante vocês saberem que hoje, né, alguns benefícios já serão garantidos só com a aprovação desse pelo. E outra coisa, o pelo não precisa nem do governador ser votado. Ele é feito aqui na Câmara, ele é feito na Câmara Legislativa, numa comissão que tem 7 parlamentares, e depois ele é votado aqui no plenário pela maioria absoluta, que são 16 parlamentares. Não tem sanção do governador. Então, assim, o deputado Lair, que começou junto comigo, quando a Gláucia veio aqui pela primeira vez, é um companheiro, me ajudou também na preparação desse pelo, vai assinar comigo, está na luta pelas assinaturas aí junto com a gente, é o nosso padrinho também junto comigo aí na luta dos orientadores educacionais. E eu fiz... Deputada, eu estava na Samambaia, né, desde pela manhã, que é aniversário da Samambaia, uma correria danada, mas não poderia deixar de vir aqui. Primeiro, porque o executivo, eu acho que ele não percebeu ainda, ou não sei se é por falta de perceber, ou é porque está as pessoas erradas no lugar errado, ou se não tem competência para isso, a importância do orientador. Eles não sabem que o orientador é o elo, representante aqui do sindicato, entre a família e a escola. Ele não sabe que o orientador, deputada Celina, ele não sabe que o orientador é o que pega os problemas da comunidade, que pode evitar uma tragédia. Eles não sabem, e aí eu queria que a OAB, aqui representada, levasse isso como uma denúncia, que tem orientador aí que tem mais de 2.000 alunos para eles cuidar. Isso é um absurdo já visto na história da capital do país. Eles não sabem que o orientador não tem espaço dentro da rede pública. E a OAB e o sindicato, que o sindicato não está defendendo os orientadores. É inadmissível pegar um banheiro e fazer uma adaptação para o orientador trabalhar dentro de um banheiro.
Isso não é permitido. Será que essas pessoas não sabem o que é orientador? Vem aqui dialogar com a gente para a gente dizer o que essas pessoas podem fazer para a sociedade do Distrito Federal. E graças a Deus que o nosso povo é um povo bom. Porque eles também não sabem que na história do orientador já se evitou tragédias e tragédias dentro das escolas públicas do Distrito Federal. Eles não sabem disso. E aí a gente tem que falar, a gente tem que informar, a gente tem que debater sobre isso. E aí, deputada Celina, nós vamos fazer um pelo, não é do deputado Olaí, não é de alguns, é o pelo da Câmara Distrital do Distrito Federal. Todos os 24 deputados vão assinar esse pelo. Eu quero ver um deputado não votar nesse pelo. E aí a gente precisa, vocês vão acompanhar. Eu vou dizer para vocês, esse plenário, essa Câmara tem medo de gente. Nós vamos lotar aqui o plenário, eu quero ver não votar. Nós vamos lotar, deputada Celina. Nós vamos trazer os filhos, nós vamos trazer os estudantes, nós vamos trazer as famílias, os professores, e mostrar a importância para o Distrito Federal desse pelo. Aí nós vamos debater como um todo, mostrar a importância do orientador. E a gente precisa muito, mas muito, do apoio da OAB. A OAB também não pode ficar omissa. Sabe por quê, gente? Porque a OAB é uma marca. Quando a OAB dá uma declaração que os orientadores não está sendo respeitado pela Constituição, porque não está. Não está sendo respeitado pelo seu trabalho, que desde o tempo que eu estudava, que eu já tinha um orientador lá na minha escola. E tem uns dias. Quando a OAB dizer que o governo tem que rever e tem que ver sobre isso aí nós pedimos uma marca importante também, que é a OAB. E a gente precisa muito do apoio de vocês. E precisa também do sindicato participar desse trabalho. Gente, os professores, o auxiliar da educação, eles querem o apoio do sindicato, não é só em questão salarial, não. É questão de trabalho, é questão de respeito, é questão da família. É por isso que tem um sindicato. E nós precisamos do apoio do sindicato nessa questão. É muito feio, é muito triste, deputada Celina, uma sessão importante dessa, porque não é só questão dos 300 orientadores que tem, não, Sandro, que deveria ter aí. Você sabia, Sandro, você que é professor, mas não sei se você sabe. Se o orientador ficar doente, representante aqui da OAB, não é igual o professor, não, que pode vir um temporário. A escola fica sem orientador. Isso é um absurdo. Anota aí mais uma denúncia para a OAB e para o sindicato falar lá, também no seu informativo. Boa tarde já, para todos. Eu queria só acrescentar que os orientadores aqui estão presentes por reivindicações que são legítimas, são justas. Eu acho que não é pedir muito, né, que o judiciário, o executivo e o legislativo trabalhem em prol da qualidade da educação. Eu fico feliz da presença da OAB, de saber que a casa está modificando, ampliando e valorizando os profissionais de educação, seja eles de qualquer categoria. Nós somos todos da carreira magistério e precisamos de ser tratados de forma igual. Queria salientar a importância de acelerar o concurso público, né, o edital. Esse edital tem que sair até dia 31 de dezembro, senão não sai. Né, precisamos que ele esteja pronto. E tem um ponto muito importante, que na ficha profissiográfica tem que estar colocado que a essência do trabalho da orientação educacional é a pedagogia. E nós precisamos fortalecer
a essência da pedagogia. Nós estamos aqui orientadores, trabalhamos com a dificuldade de aprendizagem, trabalhamos com prevenção, trabalhamos todos os dias na área de educação. Então, não cabe abrir para arquiteto, engenheiro, né? Gostaria que essa luta para esse edital não sair com essa possibilidade, tá, esteja presente nos debates. Obrigada. E até pelo horário, eu não quero adentrar em todos os questionamentos, mas eu acho que é importante a gente fazer um apanhado geral sobre tudo que a gente colocou sobre o concurso público, só para a gente pontuar e definir, eu acho que os temas gerais, a gente colocou sobre o concurso público, a necessidade imediata do concurso público, e aqui eu quero colocar a Gláucia. Por que a portaria não é cumprida? A portaria, ela não é cumprida porque ela é frágil, ela tem uma fragilidade jurídica. Por isso que é importante a gente legislar sobre isso. Porque a portaria, no dia que a gente entrar com uma ação, em cima daquela portaria, ele revoga a portaria e a ação acabou a eficácia e a eficiência. Então, é por isso que é importante deixar o direito de vocês garantidos em lei, uma lei forte como a lei orgânica. Então, queria colocar isso. A gente colocou mudança na lei orgânica no artigo 228. O espaço físico foi uma coisa que foi muito questionada, e nós vamos legislar uma legislação específica sobre isso também, com a participação do Simpro, com a participação de vocês. Nós vamos elaborar com mais tempo uma legislação específica, porque nós só temos a lei geral, que é a lei de diretrizes básicas, desde que não seja contrária a isso, nós temos sim a legislação concorrente, nós podemos fazer, nós vamos legislar sobre isso junto com vocês. Nós falamos da portaria de 32, que nós vamos garantir também agora na lei orgânica. A aposentadoria, nós falamos também sobre ela junto com o pessoal da Câmara Federal e com os senadores. A gratificação também a gente está resolvendo na lei orgânica. Nós estamos colocando a questão da redução da jornada de trabalho também a um processo aí na Câmara Federal. Convênio também de capacitação, que isso foi colocado. E eu acho que isso são os temas gerais hoje da luta de vocês, né? Eu acho que, para a gente terminar essa manhã, eu acho que foi uma manhã produtiva. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, dos companheiros Patrício, do companheiro Olair, da OAB, que se coloca presente no seu papel principal, que não é só, né, garantir o direito dos advogados, mas garantir o direito da sociedade como um todo, e cumpre seu papel nesse momento. Eu quero que vocês levem um abraço aí ao doutor Ibanez, que é nosso amigo também. Quero agradecer ao Washington, viu, Francisco, muito obrigado pela sua presença. O Washington é um grande companheiro também, nós estamos sempre conversando, com a Gláucia, que está aqui, que veio nos procurar, e a todos vocês, que hoje nós sabemos o tanto que vocês são essenciais nas escolas de vocês. Para cada um de vocês estarem aqui hoje, eu imagino o sacrifício que foi, a dificuldade que vocês passaram, porque vocês são essenciais, e vocês são únicos, porque hoje vocês não podem nem ficar doentes, como vocês colocaram, vocês não têm nem quadro para substituição. Acho que a companheira aqui colocou isso de uma forma muito simples. Eu não tenho direito de ficar doente, porque quando eu adoeço, às vezes pelo estresse, pelo cansaço físico, eu chego, meu trabalho tem 4, 5 vezes mais, aí eu continuo doente. E eu acho que é essa fala dessa manhã. O orientador pedagógico, ele não pode adoecer, porque ele é essencial para nós, né? E eu acho que nós, gestores públicos, temos que trazer a garantia de uma manutenção de uma profissão que pode ser exercida de forma saudável. E como é que você pode exercer uma profissão de forma saudável? Com condição de trabalho, com isonomia, com uma carreira forte, onde que ela atenda o seu principal objetivo. Que eu creio que tudo que é problema, né, deve cair lá na sala do orientador profissional, educacional. É problema, manda para o orientador educacional. É igual aqui na Câmara. Não chega, às vezes, soluções para nós, né, chega problemas. Mas felizes são aqueles que têm problemas para serem gerenciados, porque terão grandes soluções para trazer. Então, quero aqui parabenizar cada orientador educacional que está aqui, que vieram dignamente exercer a sua cidadania, a sua plena cidadania, vieram na Câmara Legislativa buscar o benefício, buscar garantia de direitos, buscar isonomia de trabalho, buscar isonomia na jornada do trabalho, estrutura para trabalhar, para exercer sua plena formação pedagógica, que deixe claro nessa manhã, né, para que as nossas crianças tenham realmente uma orientação. Porque educar é uma questão multidisciplinar. Porque o professor específico, ele vai dar as matérias específicas, ele está educando.
mas a importância do orientador que vai direcionar aquela educação, que vai colocar aquele trilho, aquele trem que muitas vezes sai do trilho, que vai trazer valores, que vai agregar um conhecimento e que vai, muitas vezes, fazer o papel, como o deputado Olair aqui bem colocou, da família. Vocês podem ter certeza que vocês fazem parte da família de todas as crianças, os jovens, e, como não disse bem aqui, os adultos que buscam educação no Distrito Federal. Parabéns, que Deus abençoe e conte conosco. Declaro encerrada a presente sessão.